Bom, pessoal, nós vamos para mais uma resolução de trigonometria, dessa vez do exercício 3 das atividades de sala do capítulo 2, que nós estamos recapitulando, né? Então, o que pede nesse exercício? Ele pede 3 itens. Primeiro, quantos graus mede aproximadamente um arco de 0,105 radianos? Na letra B, quanto mede em radianos um arco de 2 graus e 15 minutos? E, por fim, pede para determinar em graus a medida do arco de 1 radiano, e ele dá como dados π igual a 3,14, que é aquilo que eu falo na sala de aula. Se a questão não informar que π equivale a 3,14, π equivale a 3,1415, ou π equivale a 3, se não der essa informação, a gente vai manter apenas o π. Tá certo? A gente vai manter π, não substitui por valor nenhum. Nesse caso específico, a questão pede para substituir por 3,14. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte. Quantos graus mede aproximadamente um arco de 105 radianos? Nós já fizemos alguns exercícios mostrando que nós trabalhamos diretamente com a equivalência de 180 graus, equivalente a π radianos. Nós já fizemos bastante isso. Ele quer em graus. Quando ele pergunta quantos graus, então aqui em graus eu já coloco logo um x. Quem é meus radianos conhecidos? 0,105. 0,105 radianos. Ah, professora, mas não tem π. Não, não tem π. É 0,105. Π é 3,1415 alguma coisa. Aqui é um número bem menor do que π. Então, a gente vai fazer a multiplicação em cruz. X vezes π. Então, a gente vai ter aqui x π é igual a 180 graus vezes 0,105. Quando a gente faz essa continha, vai dar aproximadamente 18,9, tá certo? Então, nós teremos aqui que x é igual... Eu já vou passar esse π dividindo para cá. 180 vezes 0,105, isso aqui é aproximadamente 18,9. O π que estava aqui multiplicando, eu já vou passar dividindo. E eu já sei que o π, a gente está usando 3,14. Então, se nós pegarmos 18, x é aproximadamente 18,9 dividido por 3,14, isso aqui vai dar aproximadamente 6 graus, tá certo? Então, 0,105 radianos é aproximadamente 6 graus, tá certo? Bom, o próximo item já trabalha com minutos. Então, é interessante para a gente dar uma relembrada também nesse conceito. Olha só, uma coisa que a gente precisa lembrar é que, vou colocar aqui no cantinho, para servir de lembrança. Nós temos que 1 grau equivale a 60 minutos. Quando eu tenho um tracinho, é 60 minutos. E nós sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. 2 tracinhos, 60 segundos. Então, nós vamos usar isso tanto na letra B quanto na letra A, tá certo? Na letra C, tá certo? 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, vamos lá. Como que a gente começa a resolver a nossa questão? Nós sabemos que 2 graus e 15 minutos equivale... Deixa eu arrumar aqui um jeito que vocês possam ver bem. 2 graus mais 15 minutos, concorda? Ó, 2 graus mais 15 minutos. Quando a gente vai fazer esse tipo de conversão, nós vamos adotar a menor unidade de medida que nós estivemos usando. Nesse caso aqui, a menor unidade de medida é minutos. Então, nós vamos converter tudo que tem aqui para minutos. No caso, 2 graus tem que ser convertido para minuto. Então, nós lembramos que 1 grau equivale a 60 minutos. Consequentemente, 2 graus vai equivaler a 2 vezes 60 minutos. Então, a gente vem para cá e coloca 2 graus vezes 60 minutos, né? Eu tô convertendo 2 graus em vezes 60 minutos, mais 15 minutos. Aqui eu tenho 120 minutos mais 15 minutos. Então, eu tenho aqui no total 135 minutos. Bom, ah, professora, mas pede em radianos. Exatamente. Como que a gente começa a usar radianos? 180 graus equivale a π radianos. Só que aqui tá em graus. Eu tenho que converter 180 graus também para a menor unidade de medida que está sendo usada. No caso, minuto. Então, eu vou fazer aqui em vermelhinho, ó.
180 graus, se eu sei que 1 grau é 60 minutos, 180 graus vezes 60 minutos vai me dar 10.800 minutos. Então, essa daqui, no lugar de eu colocar 180 graus equivale a π radianos, eu vou colocar aqui 10.800 minutos, que é igual a 180 em minutos, equivale a π radianos. Então, daqui eu já posso vir e resolver minha continha, aqui do lado. Onde eu tenho 180 graus equivale a π radianos, nós vamos substituir por 10.800 minutos equivalem a π radianos, tá certo? E aqui eu tenho os meus graus, né? Nós não temos 2 graus e 15 minutos, que é o que a gente tá procurando em x radianos, só que nós já sabemos também que 2 graus e 15 minutos equivale a 135 minutos. Então, põe aqui, ó, 135 minutos equivale a x radianos. Então, observe o seguinte, eu peguei o 180, converti para 10.800. Peguei 2 graus e 15 minutos, converti para 135 minutos. Tudo foi convertido para a menor unidade de medida, no caso, minutos. E o radiano a gente mantém. Então, o que que a gente vai usar agora? A gente vai usar a multiplicação em cruz daqui. Então, eu vou ficar com, continuando a continha aqui embaixo, 10.800 vezes x é igual a 135 π radianos, certo? Vou passar 10.800 dividindo, x vai ser igual a 135 π dividido por 10.800. Nesse caso aqui, se nós observarmos, nós temos que x é igual. Se nós fizermos a divisão aqui por 15, né? Se você quiser, você pode fazer a divisão diretamente aqui por 15, você vai ter como nosso... Por 15 não, você pode dividir diretamente por 45, tá certo? Se nós fizermos aqui a nossa divisão, a nossa simplificação direto, pode dividir todo mundo por 135, aliás, dá ainda mais fácil. Se eu dividir todo mundo aqui por 135, a gente vai ficar com π sobre 80 radianos, tá certo? Como ele quer em radianos, a gente deixa realmente em π, tá bom? Se você quiser substituir, põe 3,14 e divide por dividido por 80. Mas a nossa resposta parando aqui já tá certo, porque normalmente a medida em radiano vem em termos de π, tá certo? Então, professora, mas eu não enxerguei que aqui você dividia logo por 135. Então, você pode pegar 135 dividido por 10.800, só pra gente ter aqui uma diquinha. Você pode sair dividindo todo mundo por 5. Depois que você dividiu todo mundo por 5, isso daqui pra gente vai dar 2, vai dar 27. Isso daqui vai dar 2. Isso daqui vai dar 1. Vai sobrar 300, né? E aí fica assim. E aí você vai dividir. Não, dá pra dividir por 3, continua dividindo. Você vai chegar aqui em π sobre 80, que é essa a nossa resposta, tá certo? E aí, para a letra C, nós vamos para um outro cartãozinho, porque ela vai ficar um pouquinho grande, vai ocupar um pouco aqui do nosso espaço, tá certo? Então, vamos para um outro cartãozinho. Já coloquei a questão aqui pra gente. A gente vai determinar em graus a medida de um radiano. Bom, gente, nós vimos que... Deixa eu fazer aqui um desenhozinho bem rápido. Eu tenho aqui um ciclo trigonométrico, né, uma circunferência. E eu sei que um radiano é um arco. Esse arco aqui, ó, se eu colocar um ponto A e um ponto B. Esse arco aqui, a medida linear dele vai ser a mesma medida do raio. Então, se aqui mede raio, aqui também vai ter medida linear igual a raio. Não medida em graus, mas medida linear. Tipo, se aqui mede 3, esse raio mede... essa curva aqui mede 3. Se aqui mede 10, esse arco mede 10. É a medida linear, tá certo? Então, para a gente calcular um radiano, a gente quer calcular em graus, a gente vai ter que começar a mexer com algumas transformações que a gente já conhece. Vamos começar, então, pela nossa padrão. Eu sei que 180 graus equivale a π radianos. E sei também, então, que quem a gente está procurando em graus, x equivale a 1 radiano. Tá certo?
Então, aqui a gente já sabe como fazer, faz a multiplicação em cruz. Nós vamos ter daqui, prestem atenção porque aqui tem muito procedimento, tá certo? X vezes π é igual a 180 vezes 1, que é 180. O π a gente vai passar dividindo. 180 graus equivale a π. Só que nós vamos usar como medida π igual a 3,14. Então, quando eu tiver x igual a 180 dividido por 3,14, isso aqui tá dando um número bem pequenininho, bem feio, 57,2958 graus. Bom, a gente costuma usar essa medida aqui, pessoal? Não. A gente tem 57 graus inteiros e tem aqui medida de minutos e segundos. Então, a gente vai destroçar isso aqui até chegar em segundos, se for necessário, que é a nossa menor unidade de medida. Então, nós temos, olha só, observem, que 57,2958 graus é a mesma coisa que 57 graus mais 0,2958 minutos, ou melhor, graus, 0,2958 graus. Vamos descobrir quanto que isso daqui vale pra gente em minutos, tá certo? Que é o que interessa pra gente. Então, o que é que nós sabemos disso? Nós sabemos que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, eu posso converter 1 grau equivale a 60 minutos e eu tenho que 0,2958 equivale a x minutos. E aí faço regrinha de 3. 1 vezes x é x. E vou ter 60 minutos vezes 0,2958. Então, daqui eu já consigo encontrar uma... Pra gente não confundir, olha, eu usei x aqui. Vamos usar aqui um y, pra gente não achar que é a mesma medida. Tá certo? Só pra gente não confundir. Vamos colocar aqui como se fosse um y. Tá certo? Então, vou dizer que y tá dando 17,748 minutos. Só que a gente usa isso aqui não dessa forma, né? Então, nós temos que 17,748 minutos equivale a 17 minutos mais 0,748 de minuto. Então, observe o seguinte, aqui eu consegui 57 graus. Aqui eu já consegui 17 minutos. Agora, a gente vai conseguir essa medida em segundos. Então, o que é que a gente tem? Volta pra cá. Olha só, vou sair daqui. Vou continuar a nossa continha aqui em cima. Eu tenho que 1 minuto equivale a 60 segundos. E eu tenho, então, que 0,748 minutos equivale a x segundos. 1 vezes x é x. E eu vou ter 60 vezes 0,748. Tá certo? Quando eu faço essa continha, eu coloquei de novo x. Eu vou colocar z agora. Coloquei de novo x pelo hábito. Só pra gente não confundir que x tá sendo grau, y tá sendo minuto e z vai ser pra gente, então, os segundos, tá certo? Então, o nosso z, isso aqui vai dar um número bem aproximado, vai dar umas vírgulas depois, mas aí não interessa mais pra gente, 45 segundos, tá certo? Quando a gente faz essa continha, vai dar 45, alguma coisa, a gente despreza esse vírgula alguma coisa. Então, nós temos as 3 unidades já, 57 graus, 17 minutos e 45 segundos. Então, nós podemos dizer que 1 radiano é igual a 57 graus, 17 minutos e 45 segundos aproximadamente. Tá certo? Então, assim a gente conclui o nosso exercício 3. Até a próxima aula.